segunda secretaria. Como é que está aquele processo? Tem a palavra o senhor deputado Jorge Frederico, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza completamente entre nós. Nisto conhecemos que permanecemos com Deus, e Ele conosco. Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 1 São João, capítulo 4, versículo 12 a 14. Amém. Tem a palavra o senhor deputado José Augusto, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, 28 de outubro de 2014, ata da 266ª sessão ordinária. Só uma mesmo? Só essa, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovadas. Eu convido o deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para ocupar aqui o seu posto, e agradeço a contribuição do deputado José Augusto. Tem a palavra o senhor deputado, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Só esse aqui? Só esse aqui só? Ofício número 248 de 2014, de autoria do senhor deputado Ricardo Aires, líder do bloco PEN, PSD, PTB, DEM, PSDB e PSB, indicando o mesmo para compor a comissão temporária que irá opinar sobre a indicação do doutor Alberto Servilha para provimento do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Tocantins. Publique-se e junte-se ao processo número 395/2014. Apenas essas matérias, senhor presidente. Eu aproveito e solicito aos demais líderes de bancada que indiquem um membro para a comissão especial para análise da indicação do novo conselheiro do Tribunal de Contas. Passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem as matérias a apresentar, o momento é oportuno. Com a palavra, o deputado Marcelo Leles. Senhor presidente, eu apresento em regime de urgência ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins que oficie o chefe do Poder Executivo do Estado do Tocantins solicitando que ele adote as medidas para que seja desconsiderada a MP 36 de 18/9/2014, que extingue o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e outras providências, e dá outras providências. Com a palavra, o deputado Jorge Frederico. Senhor presidente, eu encaminho às mãos de Vossa Excelência, devidamente formalizado, um requerimento de autoria do deputado José Geraldo. Com a palavra, o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, com uma certa surpresa, ontem eu fui para as comissões e ali vi assim um fato que me causou estranheza e fui estudar esse fato. É o deputado Ricardo Aires participando de tudo quanto é comissão. Esse negócio não está certo. Aí fui aqui para o regimento interno, o Ricardo deu um tumé em nós. O artigo 37 do regimento interno diz o seguinte: os membros das comissões permanentes permanecerão
no exercício de suas funções até que sejam substituídos na terceira sessão legislativa de cada legislatura. Aí, mais lá na frente, tem que o cidadão não pode participar como titular de mais de 3 comissões. E ainda, no parágrafo 3º do artigo 44, diz o seguinte: a indicação a que se refere este artigo, que é a dos membros da comissão, deverá ser feita nos primeiros 5 dias da primeira e terceira sessão legislativa. Então, esse tomé que o Ricardo deu em nós aqui, que se indicou para tudo quanto é comissão, ele é extemporâneo. Eu solicito que Vossa Excelência, que pode reaver os atos inquinados de nulidade ou anuláveis, que peça que o estudo da Procuradoria da Assembleia sobre a legalidade dos atos de relatoria e de votação nas comissões feito pelo deputado Ricardo Aires, porque a sua presença ela não é legal. E um juiz que julga um processo onde ele é incompetente ou ele não é o juiz, os seus atos são inquinados de ilegalidade. Eu acho que todo o processo que o deputado, nessa substituição, relator, ele está nulo e é necessário que volte às comissões e que as comissões sejam readequadas ao original do início da terceira legislatura, como manda o regimento interno. E eu acredito que a gente, que não quer ir para o inferno, o padre disse lá hoje, a porta de quem comete injustiça é muito estreita, e o sujeito vai ficar batendo e não entra. Olha lá para quem comete injustiça. Não vamos ser injustos, isso é o evangelho hoje da missa. E vamos voltar à legalidade, porque esse tomé do deputado Ricardo Aires não dá para a gente levar ele adiante, porque é ilegal. Deputado José Bonifácio, nós temos que realmente analisar direitinho, porque a mudança que houve com o deputado Ricardo Aires é de uma bancada que ficou apenas eles para poder participar das comissões, que é uma bancada de democrata, que tem só o deputado José Amado, faz parte da mesa, do PSD, que tem o deputado Tony Andrade, faz parte da mesa, do PTB, que o deputado Geraldo faz parte da mesa, e do partido dele, ele mudou de bancada e assumiu na comissão, porque senão a nossa bancada ficava sem representação nas comissões. Com a palavra, a deputada Amália Santana. Já retornou a Vossa Excelência. Senhor presidente, tenho que comungar com o deputado Zé Bonifácio e reconhecer que o deputado Ricardo Aires é muito articulado e muito convincente. E, às vezes, induz a gente até a fazer as coisas erradas. Ontem, lá nas comissões, ia pedir vista do projeto de lei que trata de todas aquelas questões lá do Terra Palmas. Ele me convenceu, assim como convenceu o deputado Aragão, que tinha que aprovar, que nós estávamos sendo injustos, tanta demora num projeto de interesse social. Mas hoje, de manhã, recebi parte das entidades e parte das famílias se sentindo prejudicadas pelo projeto. E gerou conflito, e quando tem conflito, tem que abrir para o debate. E já estou abrindo o debate aqui. Aquele projeto ele tem que ser discutido, de fato, com quem é interessado. E a sugestão das pessoas que nos procurou hoje é que haja abertura para esse diálogo. E já estou abrindo para esse diálogo e precisamos discutir mais o projeto que ali se encontra, que tem conflito no interesse das famílias que estão cadastradas. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, o argumento de Vossa Excelência ele seria até razoável se tivesse previsto no regime interno. Para não ser tomada nenhuma medida que não seja justa, é que eu estou pedindo que seja submetida à apreciação da Procuradoria-Geral. Mas o que está a letra fria
que está escrito aqui no regimento, não acolhe o pensamento de Vossa Excelência da representação de blocos por mudança de partido. Foi indicado, tem que terminar, a não ser que morra, isso aí se substitui pelo suplente. É o que diz a lei, não é pegar o deputado Ricardo Aires e jogar tudo em comissão, dar um tomé em nós aqui e a gente ficar com cara de otário. É preciso, submeta isso para que não seja feito nada errado. E eu tenho certeza que a letra fria da lei não acolhe o que o deputado Ricardo Aires está fazendo. Deputado, eu estou concordando com Vossa Excelência. Eu apenas expliquei o motivo do deputado Ricardo Aires estar participando da comissão. Agora nós vamos discutir a mudança que houve do deputado Ricardo Aires de comissão e vamos analisar o regimento interno e vamos fazer da maneira correta. Vamos corrigir se tiver alguma falha. Tá? Isso aí é sem dificuldade nenhuma. Eu quero aqui registrar com alegria a presença dos meus amigos, nossos vereadores da cidade de Praia de Tocantins, vereadora Josefa Araújo, democrata, nosso amigo vereador Jarbas Inácio, do PMDB, e o meu amigo vereador Romilson Ribeiro, do PR, e o nosso diretor de esporte, Juvenal Luz, que se encontra aqui na tribuna de honra, nos alegra com as suas presenças. E quero também registrar com muita alegria essa grande companheira, amiga lá da cidade de Colinas, professora Elma, que é uma pessoa valorosa e que tem me ajudado muito nesse processo político. Obrigado pela sua presença e fique aqui registrado com presença ilustre na nossa casa, professora. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, eu acho que essa situação, com relação ao que se refere a blocos parlamentares ou bancadas, é de boa ouvir, senhor presidente, que se suspenda a sessão para que os parlamentares se reúnam, né, e não fique expondo as vísceras aqui, porque cada um de nós temos. Eu, por exemplo, fiquei de setembro de 2013 até março de 2014 sem poder assumir nenhuma comissão com o manto que acaba de citar o deputado Zé Bonifácio. Ou seja, não tem representação, não tem bloco partidário. A bancada de Vossa Excelência, se realmente ocupa cargo na mesa e está impedida de assumir cargo em comissão, se refaz os blocos parlamentares, incluindo-se. Agora, não se intitulando alguém, eu não sabia dessa titularidade de líder, eu achei que era da mesma bancada, mas o presidente acaba de confirmar que ele saiu de um bloco e passou a integrar outro, justamente para manter a liderança. Quer dizer, isso é gravíssimo, porque o ano passado foi proibido de nós fazermos, inclusive eu fiquei 7 meses sem poder participar por conta desse manto que acabou de dizer o deputado Zé Bonifácio. Então, eu acho que isso é bom discutir lá uma reunião com os parlamentares e colocar, olha, você não pode por isso, isso e isso. Ou então nós vamos ficar aqui degladiando, debatendo, e fica muito ruim. Vamos cumprir o regimento e o que se diz isso. Eu conversando com a deputada Amália e com o deputado Zé Augusto, eu pedi vista desse processo da Terra Palmas, e ontem, conversando com o deputado Ricardo Aires, inclusive fui orientado para devolver a vista, né, porque já estava fora do prazo. E aí o que ocorre? O deputado Zé Augusto, e hoje nós temos aqui vários líderes, né, das representações que até então fizeram, e tudo que vem da Terra Palmas, a gente tem que olhar 3 vezes, porque realmente é estranho. E aí agora nós precisamos, deputado Zé Augusto, o senhor que é o presidente da Comissão de Finanças, vamos fazer uma audiência pública e abrir a caixa preta da Terra Palmas. É isso que tem que fazer. E aí nós vamos saber se realmente o que é que está enterrado lá dentro. Porque o cidadão aparece aqui em Palmas hoje, dono da metade de Palmas. Não precisa dizer o nome agora, mas na audiência nós vamos dizer. Obrigado. Com a palavra, deputado José Augusto. Senhor presidente, ontem, por solicitação do nobre deputado Ricardo Aires, nós desfizemos aquela questão das comissões conjuntas. Ele solicitou e nós devolvemos para a comissão inicial, comissão de mérito, que é a Comissão de Constituição e Justiça, essa questão da Terra Palmas. E ontem mesmo, analisando tanto o assodamento nesta matéria, num final de ciclo, no apagar das luzes, nós
pedimos um parecer da Procuradoria. Eu quero a composição da Terra Palmas, porque ela é uma parceria público-privada, e está inserido nela uma série de pessoas que nós precisamos de saber como é que eles chegaram lá, porque, de repente, passa a ser sócio e dono de um patrimônio público que nós não sabemos nem o tamanho. Então, eu já expedi os ofícios solicitando essas informações e vamos trazer o seu presidente, vamos abrir essa situação, até porque, no final de governo, compete a quem perdeu entregar, preparar o governo para entregar. Não dá tempo sequer de fazer licitações, principalmente para fazer edificações, para construir prédio, para construir casa. Me parece que pode ter alguma coisa, como tirar o que é do povo para passar para empresas. Esse negócio não está cheirando bem e nós vamos botar uma luz nisso. Com a palavra, deputado Zé Roberto. Senhor presidente, também na mesma linha, nós, tocantinenses, não só os deputados, quando vem uma mudança radical no fim do mandato de uma coisa tão importante como as moradias, todos nós ficamos meio desconfiados do que é que está por trás disso. E como os outros deputados, nós começamos a procurar os movimentos sociais que foram beneficiados pela lei do ano passado, desse ano, para receber as moradias. E essa mudança proposta no apagar da luz, eu não tenho nenhuma dúvida, e nenhum movimento, é para tirar a autonomia dos movimentos para passar para a empreiteira. E nós não concordamos com isso, porque a lei foi aprovada para deixar que as organizações dos trabalhadores sem terra dessa cidade construam sua moradia. O Minha Casa Minha Vida com as empreiteiras também tem, que faça lá, de outra maneira. Não pegar os terrenos que é dos trabalhadores para passar para a empreiteira. É isso que está embutido naquela mudança de lei, muito fortemente, claramente. Nós vamos fazer essa audiência pública, nós já conversamos com os outros deputados, vamos mobilizar, discutir e vamos deixar os terrenos doados por essa Assembleia a partir da votação da lei, para que os movimentos e os trabalhadores construam sua casa. É isso que nós defendemos. Com a palavra, deputada Amália Santana. Senhor presidente, só para reiterar mais uma vez que nós fomos induzidos a muita pressa e muita pressão ontem, utilizando da nossa boa-fé, e não abrimos mão da audiência pública sobre esse assunto. E que não adianta mais vir com faca no nosso pescoço e dizer que tem pressa, que nós não vamos mais ceder a esse tipo de chantagem, que agora a gente descobriu que não é bem aquilo que foi utilizado nas falas de ontem e na argumentação que foi nos passado. Obrigada. Bem, eu quero dizer aos nobres deputados que o parlamento é para isso mesmo, poder ver as questões que tem no Estado, discutir, debater e aprovar da melhor maneira possível. Então, eu acho que a discussão dessa matéria tem todo o apoio dessa presidência. E, respondendo ao deputado Sargento Aragão, não irei suspender a sessão, até porque o Ricardo Aires não está aqui para poder participar da reunião. Então, vamos fazer no momento que o deputado Ricardo Aires estiver, que a discussão aí sim vai surgir um resultado positivo. E quero agradecer a todas as pessoas que nos visitam e solicitar aos membros, que eu tenho todo o respeito por vocês, que na tribuna de honra não pode haver manifestação. Se vossas excelências são bem-vindas, fiquem à vontade na tribuna de honra, mas para poder haver manifestação tem que ser na galeria, não querendo aqui chamar a atenção de vossas excelências, porque realmente tanto poderia ser aplauso como vaia, de qualquer forma, não pode ter manifestação na tribuna de honra. Gostaria de encontrar a contribuição dos senhores. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Frederico, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, requer em regime de urgência ao senhor presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Tocantins, que oficia ao chefe do Poder Executivo do Estado do Tocantins, solicitando que adote medidas para que seja desconsiderada a MP 36, de 18/9/2014, que extingue o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e providências. O deputado que o presente subscreve vem nos termos regimentais desta augusta Casa de Leis, após a anuência do plenário, vem requerer a Vossa Excelência que oficie o chefe do Poder Executivo do Estado do Tocantins, solicitando que adote as medidas necessárias para que seja desconsiderada a MP 36, de 18 de setembro de 2014, que extingue o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Providências. Sala das Sessões, 28 de outubro de 2014, deputado estadual Marcelo Leles. Está em votação a urgência do requerimento que acaba de ser lido. Os senhores deputados que aprovarem a urgência queiram ficar como estão. Alertado aqui pela assessoria, nós não temos quórum para deliberar a urgência do requerimento. Fazemos na sessão subsequente e solicito à assessoria que prepare o painel para revisão de quórum. Confirmada a falta de quórum, tem a palavra o senhor deputado segundo secretário para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expedientes. Senhor presidente, pequeno expediente está escrito a deputada Amália Santana, do PT, e o deputado Marcelo Leles, do PV. O grande expediente não há oradores inscritos. Passamos às comunicações. Concedo a palavra à deputada Amália Santana, PT, oradora devidamente inscrita pelo prazo regimental de até 5 minutos. Cumprimentar os colegas deputados, imprensa presente, público, servidores dessa casa. E passado o processo da disputa eleitoral, utilizo pela primeira vez essa tribuna para falar do que ocorreu e qual é o nosso sentimento. Que a vitória da presidente Dilma, nossa presidente, foi a vitória do povo brasileiro, em toda a sua abrangência, seja na diversidade e na região de todo o nosso país. Ainda que a nossa presidente não tivesse vencido em todas as regiões do país, equivocada a leitura de um país dividido por região ou renda. Leitura esta que prega certo ódio e um sentimento antidemocrático, que busca invalidar a conquista das urnas. Dos mais de 54,5 milhões de votos que Dilma recebeu, 54,82 vieram da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Portanto, não pode ser desconsiderado todas as regiões brasileiras. A região Norte e Nordeste cedeu seus 45,8% de voto, onde a presidente Dilma ganhou em todos os estados.
A vitória da presidente, com grande expressão no Nordeste, é um resultado esperado para os estados, que há mais de 500 anos foram esquecidos pelos governantes e foram vistos com a chegada do presidente Lula e Dilma ao poder. E o povo soube retribuir tudo que foi feito. Ainda assim, a divisão binária que muitos espalham em todas as redes, motivada de um sentimento preconceituoso, deve ser analisado com muito cuidado nesse momento. Não há região no Brasil em que existe unanimidade. No país democrático em que vivemos, as opiniões se divergem, sim. Como não poderia deixar de ser, tem que ser assim. Não há essa polarização extrema, não há um lado vermelho e outro azul. Há uma democracia. E, nesse cenário, o projeto popular de Dilma venceu e teve ampla vantagem em estados como o Maranhão, o Piauí e o Ceará. Ao todo, foram 15 estados. Dentre eles, as vitórias significativas que tem que ser falada foi a do Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde as pessoas, os estados, estavam mais perto do nosso adversário, Aécio Neves, e, respectivamente, o segundo e o terceiro estado mais rico do nosso país. Os próximos 4 anos serão de um governo para todos. Nestes 12 anos, todos governaram, ganharam, todos, sem exceção. E quem tinha menos melhorou ainda mais de vida. E dessa forma que a mudança continuará rumo ao Brasil cada vez mais forte e mais justo. As grandes conquistas do governo da nossa presidente foram conquistas sociais iniciadas pelo antecessor, nosso presidente Lula, que foi erradicar a fome, a miséria, o desemprego. Mas alguns pontos nós temos que estar muito incisivo, falando sempre, que foi a consolidação e gestão de política e combate à corrupção, e amplo direito humano, e em especial contra a violência às mulheres e a homofobia. E podemos destacar também a geração de 4 milhões de empregos formais, redução do desemprego para um nível inferior a 4,5%, redução da taxa de Selic, aumento dos recursos investidos na agricultura familiar e Bolsa Família, a ampliação do ProUni, continuidade de política de redução do desmatamento, redução da dívida pública, manutenção da estabilidade da nossa economia, continuidade na política de aumento do salário mínimo, ampliação significativa da Minha Casa Minha Vida. Senhor presidente, peço o tempo da liderança. A aprovação da PEC das domésticas. Conceda a palavra ao deputado Zé Roberto. Solicitação da deputada Amália Santana pelos 5 minutos da liderança do bloco. Concedido, senhor presidente. Concedo mais 5 minutos, nobre deputada. Criação da Casa da Mulher Brasileira. A nossa presidente tem sido parceira dos municípios, com ações municipalistas. Prova disso, assistimos à entrega de tratores para todos os municípios do país, e aqui no nosso estado não foi diferente, com a patrulha mecanizada completa, também para todos os nossos municípios. Ação jamais realizada nos nossos 500 anos de Brasil. Com direcionamento dos royalties a partir do ano que vindouro, direcionado à educação e à saúde dos nossos municípios. E sempre foi muito anfitrião e tratou muito bem os prefeitos nas suas marchas em Brasília. Nós assistimos tudo isso.
Diferente da época FHC, que os nossos prefeitos eram recebidos com cacetetes e cães adestrados, houve uma diferença muito grande e a gente sabe disso e temos a preocupação moral de estar divulgando. Lamentamos profundamente que a gestão da ATM do nosso Estado induziu 104 prefeitos do nosso Estado a não reconhecer tudo isso e se posicionaram durante o período eleitoral com agressividade e rancor injusto, ingrato, no momento em que a nossa presidente buscava os votos municipalistas, que sempre respeitou muito. Mas, voltando para a nossa realidade, da disputa aqui do Estado, aproveito para agradecer primeiramente a Deus, que nos concedeu o equilíbrio, a tranquilidade, dentro de um processo tão conflituoso como foi esse dessa última disputa. Agradecimento que estendo também aos 14.177 homens e mulheres do nosso Estado, que nos confiou o seu voto. Agradeço também a minha família, que foi o meu suporte de todas as horas. A nossa equipe, que se desdobrou, se dedicou, levou o nosso nome e a nossa biografia para as ruas, nos garantindo esse quantitativo tão importante de voto. Comprometo e afirmo a todos trabalhar diurnamente em favor do nosso Estado e retribuir tamanha confiança. Estou muito realizada e carregada de boas esperanças, de poder, nos próximos 4 anos, contribuir muito com o governo que ajudamos a eleger Marcelo Miranda e a nossa senadora Cátia Abreu, para juntos dar a resposta que o nosso povo espera e que merece. Finalizo, senhor presidente, lamentando o tratamento que o nosso adversário, presidente da República, dispensou às mulheres que disputou com ele a mesma esfera. No primeiro turno, Luciana Genro, Marina Silva e Dilma Rousseff, que foram tratadas de igual forma, preconceituosa, ríspida. E no segundo turno, Dilma foi tratada de forma preconceituosa e também muito machista. E o nosso país não aceita mais isto. As conquistas do nosso gênero vieram graças a muitas lutas, muito esforço, dedicação, e as mulheres brasileiras têm alcançado os mais diversos espaços, desde o mais simples ao espaço graduado, graças à sua dedicação e esforço. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, deputada. Conceda a palavra ao deputado Marcelo Leles, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, senhor primeiro secretário, deputado Jorge Frederico, senhora deputada Amália, senhores deputados, senhores e senhoras que nos visitam nessa manhã, servidores da casa, profissionais da imprensa. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para comentar sobre o requerimento que apresentei agora há pouco, que trata da extinção do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Em um período em que vários países do mundo, estados brasileiros, como São Paulo, agonizam contra a escassez hídrica, afetando mais de 14 milhões de pessoas, resultado de uma soma de falta de gestão correta dos recursos hídricos e mudanças climáticas, que afetaram o regime hídrico em todo o país, o Estado do Tocantins segue na contramão e extingue o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O fundo foi criado por meio da Lei número 2089, de 2009, depois de mais de 7 anos de negociação entre segmentos da sociedade civil e governo, de forma a não impactar o orçamento público, com a finalidade principal de financiar projetos, pesquisas, execução de obras, programas e estudos,
visando a capacitação de recursos humanos, pesquisas e desenvolvimento tecnológico de interesse da gestão dos recursos hídricos. Ao longo desses 5 anos de existência, os recursos do fundo foram fundamentais para a gestão dos recursos hídricos do Estado. Com a medida provisória número 36, de 18/9 de 2014, o governo agiu de forma autoritária, não consultando o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que já havia destinado, por meio de um plano de aplicação anual, todos os recursos disponíveis no fundo, cerca de 10 milhões até setembro de 2014. Bom, senhores e senhoras, essa medida provisória, número 36, foi promulgada, senhor presidente, no dia 18/9, ou seja, 18 de setembro. Ela deveria ter sido encaminhada para essa Casa de Leis, deputado Aragão, deputado Zé Roberto, deputada Amália, senhores deputados, a medida provisória a qual eu me refiro, ela foi promulgada pelo governo do Estado no dia 18/9, 18 de setembro. De acordo com a legislação, ela deveria ter sido encaminhada a essa Casa de Leis, ou melhor, ter sido votada por essa Casa de Leis, com no máximo 30 dias, ou seja, até do dia 18 de outubro, ela deveria ter sido votada por nós parlamentares. Eu conferi com a diretoria legislativa da Casa e a medida nem ao menos foi encaminhada para essa Casa de Leis, o que é, no meu ponto de vista, algo que nós devemos comemorar, porque a extinção do Fundo Estadual de Recursos Hídricos é um erro gravíssimo. O dinheiro do fundo, cerca de 7 milhões de reais, nós temos informações que foram usados para pagar custeio da máquina pública. E isso é algo muito grave, que terá que ser naturalmente verificado, investigado, mas o fato é que a medida provisória não está mais vigorando. E o requerimento que apresentei nessa manhã em regime de urgência, que não foi votado por falta de quórum, ele pede exatamente isso, que o Poder Executivo do Estado nós solicitamos ao Poder Executivo do Estado que seja desconsiderada a MP 36, de 18/9 de 2014, que extingue o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Eu peço que amanhã, quando nós tivermos quórum, nós possamos aprovar a urgência da matéria e, na sequência, aprovar o mérito da mesma, para que esse erro cometido pelo governo seja desconsiderado e o dinheiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos seja devolvido e usado para as aplicações que a legislação define. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, eu fiz um pronunciamento ontem, mas baseado em algumas informações com relação ao pleito, do segundo turno das eleições presidenciais, até porque não tivemos o segundo turno para governador do nosso estado. Senhor presidente, eu acho que o clima é este mesmo. Ontem nós já vimos a primeira derrota da presidente Dilma, daquele decreto na Câmara dos Deputados, é uma outra visão, vai ser encaminhada agora para o Senado, ela já voltou atrás, disse que para ela agora, tanto faz referendo como plebiscito, que existe uma diferença muito grande, mas já voltou atrás. Aí alguns deputados do PT agora já defendem uma constituinte, mas o que nós vamos defender e continuar é a investigação da Petrobras. Nada nesse momento de criar fatos novos para que se possa sair fora da investigação da Petrobras. Aí é o que o PT quer. Ele quer sair fora da investigação. Não vai sair. Não vai sair, vai continuar a investigação, até porque a presidente disse que queria investigar. É o que ela mais disse. Eu quero investigar. Mas ela dizia de uma forma como ela que manda, como que a Polícia Federal não é uma instituição republicana, inclusive, e, aliás, e de proteção nesse Brasil. Até porque tem muita gente viva hoje, autoridades, como é o caso do senador Pedro Táxi, eleito governador do Mato Grosso, derrotando o candidato do PT. Ora, lá
Ele ficou 8 anos, deputado Tony Andrade, com proteção da Polícia Federal. 8 anos da sua vida. Imagina o que é o cidadão na sua vida privada com 8 anos de segurança. Foi eleito senador e agora foi eleito governador. Então, isso é algo da 650. Eu quero parabenizar aqui todos os policiais federais pela aprovação ontem, né, da medida provisória, por unanimidade, que foi promulgada ontem mesmo, lá no Congresso Nacional, graças a Deus, sem precisar de ir para a presidente Dilma. Já foi sancionada ontem mesmo no Senado Federal. Isso é algo que nós devemos comemorar no Brasil. Uma polícia livre, independente, institucional e republicana. Eu tenho aqui a maior satisfação de dizer que Palmas é livre. E graças a Deus, a deputada Amália falou que dos 104 prefeitos que foram induzidos a apoiar o presidente Aécio, eu acho que não foram induzidos, não. Eles foram apoiados de livre e espontânea vontade. Ninguém é induzido a apoiar. E eu acho que foi... Não, mas deputado Zé Bonifácio, mas foi bom isso. Deixa eu fazer um parâmetro aqui. O prefeito de Colinas, o meu amigo, deputado Santana e prefeito hoje, apoiou a presidente Dilma, lá ela perdeu. Moisés Avelino apoiou a presidente Dilma, lá ela perdeu. A Masta em Palmas apoiou a presidente Dilma, ela perdeu de novo aqui em Palmas. Então foi bom esses 104 ter apoiado o Aécio, porque se eles apoiam a Dilma, ela tinha perdido também. Era só isso, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Roberto. Senhor presidente, obrigado pela palavra. O choro do Aragão é o choro de perdedor. Pensando em ter um terceiro turno. Ele está dizendo aos prefeitos, eu vou dizer ele apoiou a Marina perdeu. Ele apoiou o Aécio perdeu. Ele apoiou a Thaís perdeu. Ele apoiou ele próprio, ele perdeu. Eu não sei quem deputado federal que ele apoiou, deputado estadual. Então, todos que ele perdeu. Então, ele é tão pé frio como a Masta. Tão pé frio como a Masta. E vamos dizer o seguinte, não adianta esse terceiro turno. O Partido dos Trabalhadores, liderado pela presidente Dilma, ganhou a vitória. E a verdade é maior do que as convicções. Ontem o deputado Aragão disse que ganhou em Minas Gerais por causa do Vale do Jequitinhonha. Mentira! Mentira! Ou má informação. Lá em Minas Gerais, só em 2 regiões o Aécio ganhou, nas outras todas eles perderam, inclusive no Triângulo Mineiro, que é a área mais avançada economicamente falando de Minas Gerais. Então, uma coisa é a convicção da gente, outra coisa é a verdade, é os fatos, é a realidade. O país não está dividido. Os trabalhadores, de uma maneira geral, apoiou o projeto da presidente Dilma, apoiou o projeto do PT. Aqui no Tocantins, em São Paulo, os trabalhadores, na grande maioria, apoiou o projeto da presidente Dilma. A eleição da presidente Dilma evitou, nos próximos anos, deputado Toninho, agora, 25 milhões de desempregados, que era o que o Arroxo Neves tinha programado para esse país. 25 milhões de desempregados, inclusive alguns milhares aqui em Palmas. Essa é a segurança que nós temos. E nós ganhamos a eleição, vamos governar, nós precisamos de fazer uma reforma política para tirar a chantagem da má representação. Isso nós vamos fazer com calma, com construção. Então, isso é que eu queria colocar. Parabenizar a deputada Amália pela sua fala, muito clara e transparente. O Congresso é isso mesmo. Né? Perdemos, nós achamos que para definir as políticas públicas tem que ouvir a população, nós queremos isso. E nós do PT, e nós queremos conversar isso com a presidente Dilma, nós defendemos a Constituinte. O que é a Constituinte? Metade, é a minha proposta, metade dos constituintes, terminando, seja feito pelos partidos e metade seja eleito pela população. Eu queria também... Com a palavra, o deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, eu solicito da mesa dessa presidência que autorize a apresentação de um requerimento pelo falecimento da dona Maria Paula da Silva, da nossa querida cidade de Piquezeiro. Essa mesa acata o requerimento de Vossa Excelência, deputado. Com a palavra, deputado Ricardo Aires. Senhor presidente,
nós estamos ainda nas comunicações e gostaria de requisitar o tempo da liderança, por gentileza. O líder do bloco é Vossa Excelência, então, só questão de ordem aqui, eu passo para Vossa Excelência. Só um minuto, com a palavra o deputado José Bonifácio. É até bom, senhor presidente, antes do Ricardo ir para a tribuna, voltando ao assunto antigo, que eu acho que merece uma reunião nossa, como propôs o deputado Sargento Aragão, o artigo 66 do Regimento Interno determina o seguinte: a vaga em comissão verificar-se-á em virtude de. Quinto, mudança de partido. Quando foi feito os blocos, já estava consolidado o PROS, o Solidariedade e os partidos existentes na época que não mudaram nenhum. Inclusive, foi uma luta para juntar o PMDB, parece que juntou com o PROS, não foi? Aí, lá no parágrafo 7º, o deputado que mudar de partido, que não é o caso, será substituído por indicação do líder a quem pertencer a representação na comissão, observando-se o coeficiente partidário. Aqui, o que o deputado Ricardo Aires tentou fazer, e que deu Tomé em nós, foi mudar o bloco, o que não é previsto aqui no regimento interno. Então, na comissão de tributação, a minha comissão presidida pelo deputado Zé Augusto, ele não tem vaga, a vaga é do Moreira, que era o titular, e o Carlão assumiu o titular, porque o deputado, quando assume como suplente, na qualidade de suplente, ele vai para a comissão que o titular que o deputado licenciado é titular. Então, eu sugiro, até para não dar nulidade no futuro, que as comissões revejam esse assunto, que a mesa da Assembleia peça um parecer jurídico, porque eu acho que as votações e as relatorias que o deputado Ricardo Aires fez até agora são todas nulas e pode dar problema no futuro. Com a palavra a deputada Maria Santana. Senhor presidente, eu gostaria de registrar a presidente do seu partido lá de Colinas, que está aqui presente, a professora Elma, que é minha amiga particular, que te apoiou, mas mesmo assim nossa relação é uma relação de muitas amizades, de muito respeito. Seja muito bem-vinda, professora. E aí, respondendo o nosso deputado Aragão, deputado, estou feliz demais para ficar falando de coisas negativas. Foi a primeira e última vez que vou falar do processo eleitoral 2014, e a vida segue, e não vou ficar com chateação e nem tristeza, que o sentimento que eu tenho não é de derrota, portanto, não vou te responder nessa questão de que induziu ou não induziu. Estou feliz e satisfeita e convicta que podemos contribuir muito nesses próximos 4 anos, com um mandato novo, que será um mandato bastante popular, se Deus quiser. Com a palavra, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, como é bom a gente falar a verdade e poder retornar e desmascarar o que o deputado Zé Roberto disse. Como é bom, deputado. Vamos para os números. A sua senadora em Palmas, Cátia Abreu, que você votou nela, 30 mil votos. Sargento Aragão, 43.456. Isso é vitória ou não? Eu estou falando de Palmas. Estou falando de Palmas. Palmas. Vossa Excelência escutou bem. Escutou bem. Vou dizer quantos votos a sua presidente Dilma teve, menos do que eu. 43.445. Menos do que o Aragão em Palmas. E Aécio Neves, eu não votei nele no primeiro turno, não. Eu votei em Marina. Marina teve mais de 44 mil votos. Portanto, ganhou da sua candidata também em Palmas. Então, eu estou lhe provando por números. E com relação ao deputado federal e estadual, fica a meu critério. Eu votei no Gaguinho e votei no Eli. E por que eu votei no Gaguinho? Porque a Polícia Militar fechou 100% para votar para federal. 100%.
E o deputado Eli Borges, que era do PROS e do meu partido, meu companheiro aqui, poderia ter votado no Júlio Gel, mas disse isso a ele, no meu candidato é o Eli, até porque minhas coisas são abertas e francas. Então, eu vou repetir os números para Vossa Excelência não falar mais. Dilma, 43.445 em Palmas. Marina, mais de 44. Portanto, nós ganhamos dela em Palmas. Aragão, ganhou de Dilma em Palmas. Caeta Abreu, 30 mil votos. Ou seja, eu dei em Caeta Abreu aqui quase 50% a mais. Vossa Excelência acha pouco. Apoia Iratã, que o PT não tem candidato mesmo em Palmas para a gente disputar em 2016. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Ricardo Aires, pelo tempo da liderança, pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa e plateia aqui presente. Eu não estava acompanhando a sessão, mas tive notícia, inclusive tive a oportunidade de ouvir o deputado Bonifácio nas suas argumentações. Mas também me deparei com uma menção não pouco honrosa da deputada Amália Santana, que eu também gostaria de fazer referência. Em relação ao deputado Bonifácio, até as pedras sabem que ele se entregou numa campanha de para paralisar as atividades desse Poder Legislativo. Até as pedras sabem que ele, buscando, quem sabe, servir ao próximo governo, que ainda não tem legitimidade para isso, se dedicou a promover uma operação tartaruga do funcionamento da sua comissão, se articulando com outras comissões que, infelizmente, não vêm se reunindo. E o pior é que matérias que estão tramitando nessa casa há quase um ano sofrem por essa dedicação, pela sua subserviência, pela entrega que fez a esse propósito. Mas eu queria entrar no âmago do debate para dizer a Vossa Excelência que o PSB, partido pelo qual eu entrego, ainda não compôs esse parlamento desde o início da legislatura, na medida em que, passando a integrar outro bloco partidário, não na interpretação dura de qualquer dos dispositivos que ele leu, pode certamente acontecer por esse motivo que eu acabei de explicitar. Mas não há nenhuma nulidade a reclamar, porque se Vossa Excelência tiver razão, e eu posso me declinar às razões, se a Procuradoria assim se manifestar, eu ocupo lugar na Comissão de Finanças, substituindo o deputado Palito, na condição de suplente. Dessa maneira, nenhuma ilegalidade, dessa maneira, nenhuma ilegitimidade pode contaminar os processos que estão tramitando, bem como pelo fato desse plenário ter acolhido a minha representação neste outro bloco partidário, se socorre de juridicidade todos os atos praticados por mim nessas comissões. Porque a minha decisão de me movimentar nesse sentido foi de fazer com que as comissões funcionassem, porque há muito tempo elas não funcionavam, sobretudo pelas dificuldades que o deputado Moreira vem passando com o tratamento de saúde que ele enfrenta. E isso eu deixei muito claro para todos os colegas, inclusive Vossa Excelência, quando decidi me socorrer dessas brechas do regimento para fazer com que as comissões funcionassem. Agora, se Vossa Excelência se entregou ao propósito de fazer com que as atividades parlamentares não se realizem, é outra história, desde que a população possa julgar no tempo oportuno. Em relação à deputada Amália Santana, eu já queria pedir 2 minutos, senhor presidente, para que eu possa, ao final, terminar o meu pronunciamento. São mais 2 minutos. Em relação à fala da deputada Amália, ela não pode absolutamente dizer que não conhecia da matéria, porque a medida provisória tramita nessa casa desde o mês de junho, salvo engano, encontrando-se naquela comissão
há muito tempo. E o propósito que me trouxe, inclusive na argumentação que tive com o deputado Sargento Aragão e com ela mesma, foi destravar uma votação que é absolutamente necessária. E eu vou explicar o porquê. O estado do Tocantins não tem mais áreas públicas na nossa cidade. E as poucas áreas que ele tem, infelizmente, não podem ser entregues a programas habitacionais. Algumas delas ocupadas precisam da anuência do Estado para que, regularizadas, com a aplicação da tabela de regularização, possam seus beneficiários obterem financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida. E mais do que isso, algumas glebas rurais que vierem a ser incorporadas ao patrimônio do Estado, 50% delas já serão reservadas a partir de agora a programas habitacionais. Esse é o propósito da Terra Palmas, que já fez, num passado bem próximo, uma seleção que contemplou várias entidades dos movimentos, e os movimentos sociais com áreas urbanas na nossa cidade. O que não vai mudar em absolutamente nada para estes, que já têm as suas áreas, que já estão, inclusive, numa fase adiantada de contratação. Mesmo porque isso precisa, de fato, acontecer para não incorrermos nos erros do passado, onde nós todos sabemos que grande parte de entidades representativas tem inúmeras áreas nessa cidade e não deram destinação, como, por exemplo, aquele movimento liderado pelo meu amigo pessoal, Bismarck do Movimento. Então, essas áreas que já foram destinadas às entidades continuam funcionando, continuam com as mesmas regras estabelecidas atualmente. O que se propõe com a utilização da tabela de regularização fundiária, deputado Zé Augusto, é identificar ocupantes que querem regularizar sua propriedade para obter o financiamento da Caixa Econômica Federal para edificar os seus imóveis. O que se pretende, deputado Zé Augusto, nobres deputados, é fazer com que glebas rurais que vierem a ser incorporadas ao patrimônio do Estado sejam destinadas, metade delas, para habitação popular. E aí, essas glebas que forem incorporadas poderão também se destinar aos movimentos sociais, mais uma vez, de maneira que ninguém vai mexer absolutamente em nada com as áreas que já foram doadas. Ninguém vai tirar das associações e das entidades o direito que elas têm. Nós estamos, já estou concluindo, legislando para frente, no sentido de superar as dificuldades que o Estado tem, porque não tem mais áreas públicas localizadas na nossa cidade. E que, regularizando a posse dessas pessoas, os atuais ocupantes possam fazer financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E mais ainda, as glebas rurais que o Estado tem, sendo incorporado à área de expansão urbana, metade delas vão se destinar a programas habitacionais. Proibição que não existia. Tempo, deputado. Senhor presidente, apenas esses argumentos. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado José Augusto. Senhor presidente, aproveitando a participação do nobre deputado Ricardo Aires, ele não estava presente mais cedo, nós tomamos uma decisão, deputado, de jogar luz sobre o Terra Palmas. Nós vamos fazer com toda a tranquilidade uma audiência pública, chamando todos os interessados, presidentes, participantes do Terra Palmas, os movimentos sociais. As informações, elas chegam a nós vinda de todas as fontes e das mais variadas formas. O Terra Palmas não é essa tranquilidade que Vossa Excelência colocou, não. Terra Palmas, salvo documentação que ainda vai chegar, é uma parceria público-privada. E nós precisamos de saber, inclusive, como é que alguém, um cidadão que ontem era um cidadão comum, passou a ser dono de parte do patrimônio público. Quem é que vendeu, por quanto, qual foi a forma,
E por quê? Se o Terra Palmas está criado há tanto tempo, é no apagar das luzes, em menos de 60 dias, que vai se dar toda essa situação. Seria de bom alvitre que nós cuidássemos com muita transparência para não incorrermos em qualquer tipo de prejuízo, a quem quer que seja o erário público, seja a lisura do processo, seja os movimentos sociais, seja a cidade. E eu também não sei se o Terra Palmas é somente Palmas ou não. Porque o nome Terra Palmas, como uma parceria público-privada, pode ser do Estado. Então, nós precisamos trazer luz. Já solicitei à Procuradoria que buscasse a documentação necessária e, com muita tranquilidade, nós vamos analisar isso ponto a ponto, debater, falar, ouvir e ser ouvidos, para, no final, toda esta casa possa tomar a decisão mais lógica e mais sólida para o bem do nosso Estado. Com a palavra, deputado José Bonifácio. Senhor presidente, o deputado Ricardo Aires, ele tem memória curta. Me chamar de subserviente, deputado mais independente desta Assembleia, deputado, você foi longe demais. Dizer que eu estou servindo a um governo que nem iniciou ainda, eu devia ser superviente a meu grande ídolo, Siqueira Campos, né, que foi líder do seu governo, e mesmo sendo líder, ainda agir com toda a independência possível. Dizer que eu estou esperando, não, qualquer vontade minha ou sua não é superior a isto aqui. Aqui estão as causas de substituição de membros da comissão. Você é advogado, eu tenho certeza que Vossa Excelência não está enganado. Agora, o que foi errado, e aqui eu já requeiro aqui a Lu nas comissões, que me traga as atas de indicação dos membros no começo da terceira legislatura e dos membros atuais com as modificações do Tomé do Ricardo Aires, para que a gente estude. E esse caso não pode ser levado como brincadeira. Temos que obedecer isso aqui. Ou então, como dizia o meu ilustre deputado Estado Bucá, que ameaçou rasgar a Constituição aqui se o Marcelo fosse candidato, né? Não rasgou, não. Eu não vou rasgar o